Muitas vezes é difícil dar continuidade a alguns filmes de terror e de comédia, principalmente, porque eles trazem alguns conceitos que são muito específicos, e aí é difícil você fazer uma comédia saindo do repeteco, porque ou você pega aquele conceito e reaproveita, e aí o filme é basicamente uma repetição do que veio antes, ou você tenta, sei lá, reinventar a roda, e aí você descaracteriza tudo que veio antes, e aí seria melhor você fazer logo um filme novo do zero em vez de uma sequência. Por isso que é muito interessante em Sorria 2 notar como o Parker Finn ele consegue expandir todo o conceito que ele já tinha criado ali no primeiro filme, né? Todo o conceito que ele tinha criado e trabalhado no primeiro filme, ao mesmo tempo que ele aprofunda as questões psicológicas que já estavam presentes no primeiro filme e novamente se fazem presentes em um filme que também é bastante sangrento, sem deixar de ser psicológico. Talvez a união desse lance de um filme mais corporal, né, mais sangrento, com um filme mais psicológico, seja o que faz Sorria 2 ser bem melhor que o filme anterior? Sim, mas também ajuda bastante que o diretor estava super inspirado e conseguiu fazer um filme que ele é muito mais bem filmado que o filme anterior, o que gera algumas sequências bem legais para Sorria 2 que se tornam bem marcantes. Eu acho que Sorria 2 ele acaba tendo muito mais personalidade que o primeiro filme, justamente por isso, não só porque ele tem uma personalidade literalmente quando a gente olha a fotografia, todo o trabalho de filmagem, todo o trabalho de câmera do segundo filme, mas porque ele também consegue ter toda essa expansão dessa ideia, a expansão da ideia da maldição, que não é algo novo no cinema, a gente já viu outros filmes como, por exemplo, Verdade e Desafio, ou até Corrente do Mal, que é um filme que fez isso de uma maldição que vai passando de pessoa para pessoa de uma forma muito melhor do que Sorria 1, mas Sorria 2 pega esse conceito que é bem simples, que é bem básico, e ele trabalha de uma forma tão legal, de uma forma tão interessante, com uma protagonista tão boa, que o filme ele acaba se destacando bastante, e sendo facilmente uma dessas sequências que supera o original, sendo esse filme que ele trabalha muito bem o terror, trabalha muito bem os sustos, ele assusta, porque ele tem uma boa construção de medo aqui, ele tem uma boa construção de sustos aqui, de jump scares, mas ele é aquele filme que assusta sem deixar de ser um filme super divertido, de ser aquele terror que é bem divertido, que vai ser marcante, porque ele deixa, com o Pedrão do Trocadilho, um sorriso no rosto do espectador. Mas bora falar hoje de Sorria 2, filme dirigido pelo Parker Finn. E se você ainda não me conhece, meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao canal. E aproveita para se inscrever se for novo por aqui, também deixa um like nesse vídeo que me ajuda bastante. Vou pedir também para vocês me seguirem nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, que lá eu também falo de cinema, falo de tudo que eu tô assistindo, consumindo, porque aí eu falo de séries, quadrinhos, etc. Eu falo de tudo e vocês serão muito bem-vindos lá. Após sofrer um acidente e passar por uma longa e lenta recuperação, a estrela pop Sky Riley, interpretada por Naomi Scott, está prestes a embarcar em uma turnê quando se vê uma nova vítima de uma maldição sobrenatural que fará com que ela precise lidar com as questões pessoais e os traumas que virão à tona. Diferente do primeiro Sorria, Sorria 2 ele é um filme que ele tem uma vertente um pouco mais voltada para um horror corporal. Ele tem várias cenas onde ele explora um pouco mais do horror corporal. Ele flerta com o gênero, eu não diria que ele é um filme de horror corporal, mas ele tem assim algumas sequências, alguns momentos onde ele flerta com essa ideia. E eu acho que isso funciona muito bem aqui na plenitude, porque ele acaba sendo um filme que ele traz muito uma questão psicológica da abordagem do trauma da personagem principal, né? Que eu acho que é uma questão que faz toda a diferença quando a gente compara com o primeiro filme, que já tinha uma abordagem psicológica ali muito voltada para a questão, por exemplo, da depressão, né? E a gente tem até a contraposição do sorriso com a depressão, sendo que é uma maldição que ela envolve ali uma questão muito delicada pela forma como ela ataca as pessoas, né? Eu não quero falar aqui de uma forma muito direta, mas quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. E aqui, embora a gente tenha um pouco ainda dessa questão psicológica da depressão, eu acredito que ela tenha muito mais uma questão voltada pra ansiedade e pros traumas da protagonista, né? A gente tem essa questão da estrela pop, a gente sabe que não é incomum a gente ver pessoas famosas, divas pop, atores e atrizes famosos, que têm várias questões psicológicas, que, né, meio que vão surtando com a pressão da indústria, com a forma como elas são lidadas, muitas vezes com assédios. E aqui a gente tem um panorama meio parecido por a gente estar acompanhando uma estrela pop que é a Sky Riley, interpretada pela Naomi Scott. A Sky é essa personagem que ela é muito legal, assim, eu acho que ela é muito boa de acompanhar, ela é uma boa personagem, ela é muito carismática, a gente sente uma empatia, a gente sente um carinho por ela com facilidade, logo no começo do filme, e ela traz essa visão da indústria, ela traz essa questão de ser essa pessoa que passou por um trauma muito recente, né, um acidente, e a questão de vício, que também, novamente, não são questões muito difíceis a gente atrelar a pessoas públicas, né, a pessoas famosas, e que ela está lidando com essa questão. O filme ele trabalha ali um bom tempo, ele passa um bom tempo na construção dos traumas dessa personagem, pra gente entender
quão delicada está a situação psicológica dessa protagonista, né? Quão frágil ela está. Antes de realmente investir na ideia da maldição. Então, quando a ideia da maldição ela vem, a gente já tá muito interessado pela questão psicológica da Sky Riley. E aí o filme consegue alinhar bem todo um aspecto psicológico com um aspecto físico, né, com esse horror mais físico, para trabalhar essa ideia do horror de uma forma muito incisiva nesse filme. Então, é realmente um diferencial de Sorria 2 a forma como ele constrói o trauma, porque isso faz toda a diferença na maneira como nós, espectadores, sentimos o filme. Muito disso, como eu falei, se deve à questão da protagonista, que é uma protagonista muito melhor que a anterior, não que a anterior fosse ruim, mas realmente porque a nova protagonista, a Sky Riley, ela é muito legal, ela é muito boa de se acompanhar. E toda essa ideia de trabalhar o mundo pop ali, de pano de fundo, de trabalhar a questão da pressão da indústria, da questão dela ter que entrar em turnê, dos fãs, do assédio de algumas pessoas, tudo isso acaba sendo essa questão que vai fomentar esse horror, porque aí a gente também começa a entrar numa paranoia de a gente não saber exatamente se o que a gente tá vendo é uma questão normalizada na indústria, né? Se ela tá sendo assediada por alguém. Isso é algo que aconteceria normalmente, ou aquilo é um reflexo da maldição. Então a gente acaba sendo um pouco embalado pela paranoia de Sorria 2 como uma forma mais fácil e mais imersiva do que no primeiro filme. E aí a gente tem um aspecto que é muito desse filme que eu não posso deixar de falar, que é toda essa questão da estrela pop da música, né? Toda essa questão dela ser tipo uma Taylor Swift, inclusive é a Taylor Swiftização do cinema. Esse ano a gente teve Armadilha, que tinha a Lady Raven, e agora a gente tem o Sorria 2 com Sky Riley, que eu inclusive eu gostei mais de Sorria 2, já deixo claro aqui que eu curti um pouco mais, e até um pouco das músicas também, porque a trilha sonora desse filme, preciso falar da trilha sonora desse filme, ela é muito legal, ela é muito boa. Tem no Spotify, ali são acho que 5 músicas, 6 músicas, mas que são muito boas. Eu ouvi bastante depois que eu assisti esse filme. Confesso que eu fiquei assim muito fã da Sky Riley, muito fã da cantora, mais do que necessariamente do filme. Mas eu queria entrar num ponto aqui da dança, né? Porque tem toda essa questão de bailarinos, das pessoas que estão com ela no palco, os ensaios pro clipe, pro show, pra turnê. E isso é algo que é muito bem mesclado pelo diretor no filme, porque a gente tem várias sequências onde todo esse aspecto da dança ele é bem utilizado para gerar o terror, para criar uma atmosfera em algumas das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema do ano. Acho que nem necessariamente do cinema de terror, mas assim, particularmente tem uma cena, sem entrar muito em detalhes, mas é uma cena onde a gente vê ali alguns dançarinos e a Sky Riley ela começa a se sentir meio acuada e, cara, é tão bem filmada, é tão legal de ver, eu fiquei realmente impressionado quando eu assisti, eu fiquei realmente muito fascinado pelo que eu tava vendo. E aí, assim, claro, Sorria 2 não é esse filme que ele vai trabalhar especificamente o lado psicológico, sem trabalhar o susto, sem trabalhar o horror de uma maneira mais direta. Então a gente vai ter alguns jumpscares, a gente vai ter aquela construção do susto que a gente tá acostumado no cinema de horror, né, no cinema de horror hollywoodiano principalmente. Mas eu preciso dizer que eu achei a construção dos sustos muito legal aqui. Não só porque é um filme que sabe trabalhar muito bem a atmosfera, mas também porque são sustos bem construídos. É aquele sustinho, né, o susto dentro do susto, sabe? Que a construção ela vem te levando para um ponto e aí você pensa tipo, peguei, já sei onde vai ser o susto, mas ela consegue te surpreender e aí consequentemente ela consegue te dar o susto. É a escola James Wan de jumpscare que a gente vê acontecendo em Hollywood desde ali do Invocação do Mal. O Parker Finn ele consegue aproveitar essa ideia, mas ele consegue fazer de uma maneira muito própria, ele consegue fazer muito bem alinhada com a ideia do filme, com a atmosfera do filme, que é bem trabalhada também pela montagem e pela fotografia, são destaques à parte que eu faço aqui, porque são duas áreas do filme que trabalham muito bem para criar essa atmosfera, principalmente nos momentos que ela tá no palco, principalmente nesses momentos que ela tá ensaiando, para trazer esse susto, para trazer essa atmosfera um pouco mais focante, um pouco mais envolvente, eles conseguem trabalhar toda essa ideia que eles podem usar, que eles podem brincar, eles conseguem trabalhar uma fotografia bem única, bem própria do filme, que dá toda essa personalidade e que faz muito bem para toda essa atmosfera que vai fomentar o medo, que vai aumentar o susto de Sorria 2. Inclusive eu citei essa ideia de como a gente sente o filme por causa da construção dos traumas, e aí é muito legal como ele vai utilizando a relação dela com as outras pessoas pra gerar o medo, né? Pra gerar o horror, pra meio que fazer aquela brincadeira do cinema de meio que te enganar, pra conseguir te assustar, pra conseguir te envolver.
E eu acho que isso é muito legal, principalmente na metade final e no terço final, especificamente. Ele consegue fazer algo bem interessante, que ele quebra bastante o molde do primeiro filme. Sabe o que eu falei ali no começo do vídeo de você conseguir fazer um filme que ele saia um pouco do repeteco, mas sem descaracterizar? O Sorria 2 ele consegue ficar ali na linha perfeita entre repetir o que foi feito, mas conseguir criar algo novo e conseguir quebrar esse molde. E apesar dele pegar emprestado uma ideia de um final de um outro filme de terror, que obviamente eu não posso citar aqui, senão estaria dando os spoilers. Apesar disso, eu ainda acho que ele tem um desfecho bem inteligente, bem sagaz, ele é bem espertinho. Não necessariamente é um plot twist, mas que ele funciona muito bem pra sacada toda que ele vai construindo no decorrer do filme de uma maneira quase invisível. A gente só consegue entender toda a construção quando a gente sabe o que vai acontecer no final, o que até faz com que a gente queira rever esse filme pra ver isso de novo, pra ver essa construção nos detalhes ali, pra ver o que a gente não pegou da primeira vez que a gente assistiu. Não é à toa que, pelo menos pra mim, Sorria 2 foi uma das surpresas de 2024, principalmente quando a gente isola o gênero de terror. É um filme muito legal, é um filme que eu não esperava que fosse superar o primeiro eu não esperava nada, eu curti, achei uma boa surpresa. O segundo, eu falei, legal, já fizeram o primeiro, vai ser o tradicional repeteco. Mas eles conseguiram novamente fazer uma ideia legal, uma ideia nova, trazer uma protagonista que eu gostei bastante. A Naomi Scott, ela manda muito bem, inclusive ela canta muito bem. Ressalto que ouçam as músicas são muito legais. E aí acabou sendo esse filme que foi uma grata surpresa pra mim. Então, para Sorria 2, nota 8. Muito bom quando a gente pega esses filmes que eles vão fazendo algumas surpresinhas no decorrer do caminho e eles acabam sendo boas surpresas. Eu acho que Herege é um filme que ele caminha nessa ideia também, ele consegue entregar algumas coisas bem surpreendentes pela maneira como ele trabalha o próprio horror, como ele trabalha os diálogos. Enquanto um outro filme que eu pensei que ia surpreender mais, justamente porque ele tem um pouco desse flerte também com o horror corporal, foi A Profecia, a primeira profecia, que eu achei que ia ser mais legal e acabei saindo bem decepcionado. Mas enfim, se já assistiu Sorria 2, comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa pro filme, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem, valeu, falou e até mais.